Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Olhar em Redes. Meu nome é Iago e peço que você me acompanhe nessa jornada sobre inteligência artificial, Big Data, Data Science e uma série de outras temáticas que acabam entrando no nosso cotidiano e também acabam mudando a nossa vida. Hoje a gente vai fazer um Redes.doc muito especial. Aliás, serão dois Redes.doc, né? Um nesta terça-feira e o outro na quinta-feira complementar. O tema será o mesmo, né? O pano de fundo será o mesmo. A gente vai falar sobre Steve Jobs. A gente vai passar um pouco sobre a pessoa hoje. E também a gente vai começar a entender na quinta-feira, no próximo vídeo, sobre como que a empresa ou as empresas que ele passou ou criou, como que foi deixando um legado para nós nesse atual momento, nessa atual geração. Mas hoje eu quero falar mais sobre a liderança, eu quero falar mais sobre a forma como ele enxergava o mundo e quero falar um pouco mais também como ele apresentava e como ele fazia as apresentações que encantavam as pessoas enquanto ele estava vivo. Então, peço que você preste atenção porque esse é um Rede.doc especialíssimo sobre Steve Jobs. Para a gente começar a falar sobre ele, a gente vai segmentar esse primeiro vídeo em 3 partes. Então a gente vai começar agora, teremos mais 2 em diante, mas a gente vai começar sobre o ponto que eu acho que é mais importante voltado à liderança. Então a gente vai falar sobre a questão da liderança e dos pontos de liderança do Steve Jobs que geraram um legado grande na parte administrativa para outras empresas. E principalmente é onde você tem a parte mais romantizada das biografias dele, dos filmes dele, ou até mesmo de como a gente vai comentar ao longo do vídeo sobre a trajetória de vida como um todo dele. Passa muito pelo processo de liderança. Peço que você olhe a imagem que estará aí na tela para você agora. Dentro desse poder do foco e da visão, a gente vai falar sobre 3 grandes aspectos. O primeiro, um foco radical, que isso quer dizer você falar não mais vezes do que falar sim, basicamente. A gente vai falar sobre uma cultura de responsabilidade, então alguém tem que ser responsável por aquilo. E também, é claro, a gente vai falar sobre contratação de pessoas nível classe A, talentos nível classe A. E a gente vai passar por cada um desses aspectos agora. O primeiro grande ponto, que aí está muito focado na liderança especificamente, e na forma como Steve Jobs fez alguns movimentos ao longo da carreira, ele vai estar muito relacionado sobre dizer não. Muitas vezes a gente acha que um grande gestor, um grande líder dentro dos projetos, é aquele que vai dizer sim para as grandes ideias, é aquele que capta a grande ideia e traz para si essa grande ideia e consegue desenvolvê-la, consegue dar um espaço adequado para essas ideias fluírem em si e que também acabe abraçando o máximo de ideias boas possíveis. O que o Steve Jobs vai fazer é basicamente o contrário. Ele vai falar não para a maioria das coisas e vai focar diretamente no que é essencial. Então, quando você fala de uma inovação no período da Apple, principalmente o período de gestão do Steve Jobs, a gente está falando sobre poucos produtos, mas grandes produtos. Então, a gente vai ver sempre essa segmentação entre alguns produtos voltados para públicos-alvos determinados e, principalmente, produtos que acabem respondendo às demandas deste cliente, acabem satisfazendo, acabem virando uma extensão deste cliente. Olha essa imagem comigo. Toda vez que a gente estiver falando sobre foco e essa questão do dizer não, a gente está falando sobre uma ideia de excelência. A gente está falando sobre uma ideia de que o mais importante não é você lançar um produto, estar na boca do povo 24 horas porque você está lançando coisas novas, mas você fazer algo tão bom, mas tão bom, que atenda a demanda dos meus clientes, que ele acabe superando os demais pela excelência. E aí na parte de baixo, você está vendo ali o Steve Jobs desenhando no quadro,
a gente pode fazer uma reflexão sobre o retorno dele à Apple em 97. O Steve Jobs sai da Apple ali no final dos anos 80, ali meio dos anos 80, final dos anos 80. Ele sai da Apple e ao sair, como a Apple já era uma empresa de capital aberto, basicamente as pessoas compram todas as ações menos uma dele. O Steve Jobs vai diretamente no ano seguinte fundar a Next e ao ver dentro da Lucasfilmes um grupo de pessoas com ideias de inovação, mas que não conseguiam espaço para colocar aquilo à prova de fato, ele vai comprar essa divisão da Lucasfilmes e vai fundar a Pixar. Então esses são os dois passos seguintes após a saída da Apple. O que acontece com a Apple? A Apple começa a fazer, no período de saída do Steve Jobs, uma série de produtos. E todos os produtos eram ou uma cópia, uma pequena evolução do Apple II, ainda, assim, uma coisa muito rudimentar, ou era muito ruim. Então tinham ideias, digamos assim, boas, ideias que são parecidas com algumas que a gente tem hoje em dia, mas muito mal executadas. E com cuidado de design, principalmente, muito ruim. Quando Steve Jobs volta à Apple em 97, a primeira coisa que ele faz não é sair lançando produtos, colocando coisas no mercado, colocando a cara da Apple em tudo quanto é lugar. Ele faz o contrário. Ele basicamente extingue grande parte dos produtos, ficam basicamente 4 grandes produtos, né, que são os 4 grandes quadrantes que a gente vai ver daqui a pouco. E na sequência vem uma parceria com a Microsoft. Então, o que acontece nesse cenário? Eu sei qual é a demanda do meu consumidor, eu sei com quem eu tenho que falar e eu percebi que eu preciso dos produtos da Microsoft, o Word, o PowerPoint, o Excel, para comunicar com essa grande massa no primeiro momento, principalmente, mas eu preciso também de poucos produtos e que sejam muito bons. Então, eu tenho um cenário de simplificação do processo e tenho um cenário de excelência. Esse é o grande poder do foco, de dizer não. É você ter uma excelência no processo operacional. Você faz poucas coisas, mas são tão bem feitas, que o valor é lá em cima. É por isso que a cada lançamento de iPhone você tem uma fila gigantesca, porque se espera o suprassumo da excelência dentro daquele cenário, dentro daquele produto. Voltamos à imagem para a gente ver um pouco mais desse quadrante que eu falei para vocês. A gente vai ter nesse quadrante uma divisão feita, isso lá em 97, entre o consumidor no sentido mais amplo e o profissional. E a gente tinha uma versão desk, então uma versão voltada para um computador de mesa em si, maiorzão, e também um portátil. Ou seja, você teria 4 quadrantes a serem preenchidos, ao invés de sair lançando diferentes tipos de computadores, um atrás do outro. Você tinha uma linha feita para cada um desses consumidores, uma linha desktop, uma linha portátil. Você protege essa equipe de fazer um grande conjunto de coisas e, ao mesmo tempo, você protege essa equipe de ter essas dispersões de atenção e foca na qualidade. Outro exemplo nesse cenário do dizer o não, a gente vai ver nessa apresentação que eu vou passar para vocês agora. Yes. Mr. Jobs, you're a bright and influential man. Here it comes. It's sad and clear that on several counts you've discussed, you don't know what you're talking about. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last 7 years. You know, you can please some of the people
some of the time. But one of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell $8 billion, $10 billion of product a year? And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that. And I think that's the right path to take. Nessa apresentação que você acabou de ver, o Steve Jobs é confrontado por alguém da plateia sobre a estrutura que ele retirou das estruturas da Apple em si, que era o OpenDoc. Então, qual que era a história por detrás? Você tinha um software mais livre, de livre acesso, e a Apple preferia algo que pudesse ser mais próximo da linha Apple, ou seja, tudo era desenvolvido, desde hardware até software, dentro da Apple, voltado para os produtos da Apple. Então era tudo muito fechado. Isso anteriormente já tinha dado problema, principalmente ali no começo da Apple, do Apple II em diante, começa a dar uma série de problemas por ter esse ambiente mais fechado, mas o Steve Jobs vai falar sobre o avanço que se tem na experiência do usuário. Quando você controla de ponta a ponta, você consegue personalizar ou pelo menos ter uma sensibilidade maior voltada para o usuário e para a experiência que esse usuário vai ter. E esse vai ser o grande ponto. Então, em alguns momentos, havia sim um pensamento sobre a possibilidade de deixar mais aberto, mas era logo jogado fora, justamente porque nesse cenário como todo, para que eu tenha uma excelência, eu preciso ter o controle do produto de ponta a ponta. Sem ter o controle do produto de ponta a ponta, eu não tenho como garantir que tudo o que está ali vai ser de agrado dentro da experiência do meu usuário. E hoje em dia a gente começa a ver essa questão de experiência do usuário, de focar, de dizer não, de fazer aquilo que é essencial na literatura. Então, grande parte dos livros de liderança que tem hoje presente é sobre dizer não, é sobre ser mais focado, é sobre você acabar tendo diferentes estímulos, mas focar naquele objetivo específico que vai te gerar valor e agregar para a sua vida. Basicamente, são as fontes que beberam muito desse processo do dizer não, e principalmente para as grandes empresas que investem muito nesse user experience, bebem muito dos exemplos da Apple também. Vamos a mais um ponto aí para você na imagem. O segundo ponto é sobre você trazer grandes jogadores, digamos assim. Você trazer jogadores classe A. Então, quando você fala de trazer um jogador classe A, você está falando basicamente de uma autonomia total, de uma paixão pelo produto e de alta excelência de novo. Então, vamos entender esse ponto para a gente poder caminhar nesse segundo tópico sobre o poder do foco e da visão. Quando eu falo de trazer um jogador classe A,
Eu estou falando basicamente sobre olhar esse mercado, olhar as pessoas que estão ali e trazer os melhores. Não só tecnicamente, não é uma questão de prova técnica. Tá claro, todo mundo que estava ali na Apple tinha um nível técnico muito alto. Mas quem estava na Microsoft, por exemplo, a gente fazer o comparativo da época, também tinha. Quem estava na IBM também tinha um nível alto técnico. A questão era ter essa autonomia, essa capacidade de tomar a frente, de produzir, de não ficar apegado aos prazos ou às dinâmicas que se teriam, mas sim de poder ir avançando. E é claro, se eu estou falando sobre isso, se eu estou falando sobre superar barreiras de agenda ou algo do tipo, eu estou falando sobre ter uma paixão pelo produto. Se eu não tenho essa paixão, se eu não estou encarando aquilo como algo pessoal, eu não consigo entregar isso. Eu não vou conseguir entregar esse cenário de excelência, que é o terceiro ponto, justamente porque se é mais um dia de trabalho, é mais uma rotina de trabalho, é mais um ponto de trabalho, eu não consigo entregar nesse mais alto nível, porque eu não tenho questionamentos sobre processo. Eu só vou executando. E pode ser que você seja um grande executor, tá tudo bem, tá? Grande parte das empresas são assim. Mas para chegar nesse nível de excelência, ele vai apontar justamente que é necessário ter essa paixão. E toda vez que a gente estiver falando sobre um nível de excelência, pode parecer meio superficial. Então, eu estou falando sobre um ganho pequeno entre escolher um profissional muito bom do cara mais alto nível classe A. E na verdade o que ele vai apontar é que não é uma questão superficial e não é uma questão de pequeno ganho. A escala é muito diferente. Você trazer uma pessoa desse nível para perto de você, que entenda mais do que você entende sobre aquele ponto do produto, faz com que você eleve o nível de todo mundo que está à volta e também faz com que você tenha produtos que atendam melhor a demanda e a experiência desse usuário. Tudo isso pelo nível das pessoas com qual você vai se cercar. Voltamos à imagem. A questão é justamente sobre isso, você ter escalas diferentes. O profissional médio não vai ser uma questão só de pequenos aumentos, eu estou falando de um grande aumento em relação aos demais. E a gente pode ver isso na história da Apple em dois momentos específicos. Um não tão positivo, o recrutamento do John Sculley, que estava como CEO da Pepsi na época e acaba indo para a Apple em 83, o que vai acabar ao longo do tempo promovendo grandes coisas na Apple. Você pode ter até mesmo a propaganda de 84, né, por exemplo, como uma grande jogada de marketing, que era a ideia de trazer o John Sculley mesmo, mas também acabou na saída do próprio Steve Jobs depois. Num outro ponto pouco mais positivo, foi a questão, por exemplo, da criação da equipe do Macintosh, os piratas, né? Essa história já é um pouco mais famosa. O Steve Jobs saiu pegando os grandes profissionais da Apple que estavam em outros projetos e levando para o projeto Macintosh. O projeto Macintosh em si não foi um projeto que teve um grande êxito. Ele era um grande computador, mas era muito caro de ser produzido. Então ele teve baixa venda, mas era um computador excelente. Então, assim, os dois exemplos em si podem não parecer muito positivos, mas você corre o risco. É aprendendo justamente nesses erros e acertos que você vai desenvolvendo. É justamente mantendo essa característica de alta excelência e comprando o barulho da alta excelência que você vai se desenvolvendo. A Apple melhorou muito em seu marketing. Talvez tenha falhado recentemente, não vamos entrar nesse assunto. Mas ao longo da gestão do Steve Jobs, ela melhorou muito, justamente pelos aprendizados que foi tendo ao longo do tempo sobre os erros. Na volta, em 97 da Apple, né, nessa volta em 97 do Steve Jobs, você vai ter o John Ive também, que estava ali próximo à saída da Apple, né? Na época o Steve Jobs vem, e ele vira o grande braço direito, um cara do design, por exemplo. Então você identificar talentos, seja ele dentro já da sua equipe, que não estão sendo aproveitados, ou talentos fora da tua equipe, que vão complementar e elevar o nível da equipe, tudo isso é de extrema importância. Vamos ao terceiro ponto
nessa nossa jornada. Dentro desse cenário, ainda eu tenho a cultura da responsabilidade. Então, se há uma falha ou há algum ponto em que a gente tem alguma perda ou acaba tendo algum erro, é necessário você ter indivíduos diretamente responsáveis. Então, se tem um erro da equipe, a ideia para o Steve Jobs dentro do processo de liderança era que se é o erro da equipe, se todos nós erramos juntos e acertamos juntos, que é um discurso tradicional, atual, o que isso acarreta é que ninguém tem responsabilidade sobre nada. Ninguém vai ter um aprendizado de fato ao longo do caminho e do processo. Por quê? Porque se é um erro coletivo, todo mundo precisa aprender um pouquinho. Mas quando o erro é individual, ou quando o erro tem um grande rosto, há de se pagar o preço pelo erro e há de se assumir a responsabilidade. Então o grande ponto que a gente vai ter ao longo do caminho era justamente isso. Então se você olhar os filmes do Steve Jobs, os 2 filmes que lançaram sobre a vida dele, você tem vários momentos desse filme, ou desses filmes, onde há erros técnicos. Na apresentação, há erros sobre iluminação, há erros sobre deixar as pessoas entrarem no camarim para falar com ele ou não. Há diversos erros. E há a responsabilização pelos erros. E aí você pode consertar ao longo do tempo. Por quê? Porque você troca a pessoa, no sentido que ela não entendeu o processo em si, ou essa pessoa já fica atenta a uma série de erros. Quando o erro vira um erro da equipe como um todo, quem que vai ficar atento? Quem que vai assumir a responsabilidade de ficar atento? E esse é o grande ponto. Então, ao longo do processo de liderança dele, a gente vai ir e voltar nesse tema, ao longo do processo de liderança, a gente está falando sobre uma alta excelência com foco, uma alta excelência com uma grande equipe e uma alta excelência com uma equipe que assume responsabilidades, que assume para si aquele projeto e aquele sucesso ou fracasso. Vamos a mais um ponto e aprofundar nessa jornada sobre Steve Jobs. Nessa parte, a gente vai falar sobre uma intersecção muito visível na vida do Steve Jobs e visível nos produtos que ele fez ao longo do tempo, que ele desenvolveu ao longo do tempo dentro das suas empresas. A gente vai falar sobre uma intersecção entre um campo tecnológico e um avanço tecnológico e um campo das humanas, que pode passar meio desapercebido num grande momento, mas é de extrema importância. Então a gente pode fazer alguns adendos ao longo do caminho para chegar nesses aspectos específicos sobre a vida do Steve Jobs. O primeiro ponto que a gente pode trazer é que antes dele ir para a Atari, que foi o primeiro emprego formal dele, né? Então, antes do fundamento da Apple, da fundação da Apple, você tem ali a Atari recrutando jovens do Vale do Silício, que inclui o Steve Jobs. Esse jovem tinha acabado de chegar da Índia, então ele foi fazer um passeio espiritual pela Índia e uma certa busca por simplicidade. Então a gente está falando sobre um processo de simplicidade ao longo do caminho. E isso vai permear toda essa conversa sobre essa intersecção entre tecnologia e a área de humanas. Então acompanhe essa imagem para a gente falar sobre o primeiro ponto desse espaço que a gente vai ter agora sobre tecnologia e também sobre a parte de humanas. A gente vai ter o Design First. O que isso quer dizer? Quando você vai pensar num projeto, você pensa muito mais no design exterior desse projeto, ou seja, na beleza que se tem, e menos na questão interna do projeto. Então, é natural que se você pegue um computador, por exemplo, tradicional, um desktop tradicional, ele seja relativamente bonito, esteticamente apresentável, mas internamente meio bagunçado, principalmente os computadores mais antigos da época, tá? Então, se você for pegar os primeiros computadores, até mais ou menos ali os anos 2000, você tem computadores onde é tudo muito bagunçado em termos de processo e organização interna. A carcaça dele era relativamente fácil de se ver ou se utilizar, mas internamente as coisas se complicam.
O que o Steve Jobs vai colocar como design first? Ele vai colocar que a questão do design, a questão da organização visual, inclusive, ela é primordial em todas as áreas de produção. Então você coloca o design como primeiro ponto para o desenho ser funcional para o produto e esteticamente bonito para o consumidor. Então, para o produto fluir melhor, ele precisa de X elementos. Como que eu vou posicionar para ter uma estética agradável, cumprindo com as demandas desse elemento, para que as coisas possam ser operacionalizadas? Esse é o grande ponto. Vamos voltar à imagem. Então, o design vai estabelecer esse padrão de excelência. Os desenvolvedores vão caminhar na tecnologia voltado para esse design. Então as coisas vão começar a ter menos cara de manual e a necessidade desse manual e mais algo que eu não preciso explicar, vai estar mais fácil da utilização. E você pode pensar isso desde a criação do primeiro Macintosh, então algo muito mais organizado e muito mais bonito visualmente do que todo o processo que se tinha até então. Então você está falando do primeiro computador com mouse, você está falando do primeiro computador com ícones na tela, você está falando do primeiro computador que está querendo comunicar sem ter que ter uma rota de explicação para o usuário. É tudo tão intuitivo. Então se eu quero descartar algo, eu levo o arquivo para a lixeira. É tão intuitivo que eu não preciso explicar a ideia. Basta a execução. Basta a curiosidade de uma pessoa que vai pegar aquilo ali e vai caminhar até a lixeira, por exemplo. Então, eu vou pegar o meu arquivo em Word e vou caminhá-lo até a lixeira. Isso já é o suficiente para aquele arquivo sumir da minha tela e aparecer uma lixeira com o íconezinho cheio. Pode parecer hoje besteira, porque para a gente agora não só é intuitivo, mas como é comum. É algo que está presente, você excluir, você colocar na lixeira ou algo do tipo. Na época isso era revolucionário, não se tinham pensado nisso. Outro ponto que a gente pode ir são os avanços que tiveram tanto de iPhone, iPad, iPod via touchscreen. Por quê? Porque grande parte da tecnologia que se tinha sobre esses aparelhos que prometiam uma escrita automatizada pelo touch era via caneta. Então até mesmo produtos da Apple mais antigos do que o do Steve Jobs, da época do Steve Jobs do retorno, né, de 97, você tinha uma caneta. Essa caneta tinha um touch muito ruim. O primeiro grande ponto que vai se ter para se dar o comando, para se ter esse processo como um todo, é o dedo, porque é mais fácil de eu operacionalizar. É mais fácil do usuário entender que para ele aumentar o volume ou para ele mudar uma música, ele faça um toque ou gire, que nem você tinha no primeiro iPad, no primeiro iPhone, no primeiro iPod. Então, todos esses cenários você vai retirando aquilo que atrapalha a experiência do usuário, mas sem inventar uma outra coisa mirabolante. É simples. É o toque do dedo na tela. E é isso que movimenta, é isso que tem que caminhar. Então se joga uma série de tecnologias fora, aquele poder do não, para caminhar com uma única tecnologia, mas essa de fato traz uma inovação. Então percebam como esses pontos vão estar interligados. Vamos ao segundo aspecto dessa caminhada entre tecnologia e também a área de humanas. O segundo aspecto vai estar relacionado a uma simplicidade como sofisticação. Então quando eu falo de retirar todos os botões do celular e colocar num touch, quando eu falo de você ter ícones relacionados à lixeira ou uma pasta, ou até mesmo você ter uma caixa, um design de uma caixa de um produto da Apple muito bem organizado, muito bem feito, você não vai ter um alto grau de complexidade. Você vai ter algo muito simples, mas numa simplicidade sem perder a sofisticação. É uma clareza do processo. Então, não só entender a jornada desse usuário, mas entender como ele vai consumir no dia a dia, ou seja, como que ele vai conseguir tirar o produto da caixa, o quanto aquela caixa vai gerar de problema para ele, ou vai ser esteticamente bonito.
O quanto que essa pessoa, ao ligar, ela precisa juntar muitos cabos e aí ela acaba se confundindo. O quanto isso pode ser cada vez mais simples. O quanto que eu consigo, desde criar ícones adequados, até criar produtos adequados, para que as coisas sejam mais simples ao longo do caminho. O que a gente vê hoje em dia, por exemplo, pegando um terceiro exemplo, o que a gente vê hoje em dia sobre comprar livro online, comprar música online, pensando até mesmo na assinatura, no plano de assinatura ou algo do tipo, é fruto dos primeiros pensamentos do iPhone, do iPod, principalmente desses dois, que tinham músicas que você tinha que colocar dentro e cabiam um armazenamento de música em MP4, e aí você tem a Apple Store que vai vender essas músicas. Então você tem um cenário onde eu crio não só o computador, não só software e hardware, mas também eu começo a criar um conjunto de aplicativos para que esse ecossistema como um todo se comunique e que esse usuário não fique perdido nesse ecossistema. Por quê? Porque a comunicação é tão bem feita e tão simplificada que esse usuário tem um alto grau de sofisticação, ele atinge o objetivo dele, mas não perde a essência como um todo. Vamos a mais um ponto. Eu preciso ter uma integração holística. Então, percebam como a gente está observando esse cenário que passou desse design first, então a elaboração desse produto, desde a concepção mais bem organizada internamente até a exposição dele, seja a parte externa do produto, né, do hardware, ou mesmo o unboxing, a caixa que vai ter ali mesmo do processo. Tudo isso de maneira simples, mas com sofisticação. Por quê? Porque eu preciso criar uma visão integrada, holística, onde haja um ecossistema. Então esse ecossistema que a gente vinha falando, ele não pode deixar na mão de um terceiro, ou pelo menos você precisa minimizar isso, aquilo que vai influenciar diretamente na experiência do usuário. Então, em um primeiro momento, as grandes críticas à Apple vieram justamente desse ambiente mais fechado. Os aparelhos da Apple comunicam só com aparelhos da Apple. E de fato, muitas vezes, até pela divisão de mercado que você teve com a queda da Apple, depois da saída do Steve Jobs, né? Do fracasso do Macintosh, inclusive, até um pouquinho antes da saída do Steve Jobs, e também com a ascensão que você teve nos anos 90, 2000 da Microsoft, né? Junto com a IBM, junto com outras empresas que faziam hardware, e a Microsoft fornecia o software que estava ali presente, você tem, num determinado cenário, um ecossistema tão bem feito, tão bem ajustado, que grande parte dos usuários da Apple não só tem dificuldade de caminhar para as outras plataformas, digamos assim, para outras empresas, mas nem querem caminhar. Nem passa pela cabeça caminhar, justamente porque as coisas são tão bem integradas que é mais fácil você adaptar todo o processo a uma única empresa do que você tentar ficar criando produtos onde o hardware é de uma, o software de outra, e aí dá um problema, eu não sei com quem que eu tenho que falar. Se eu tenho que falar com a Microsoft, se eu tenho que falar com a IBM, se eu tenho que falar com quem é responsável pelo meu computador, se eu tenho que falar com quem é responsável pela instalação do software, ou até mesmo se é alguém de aplicativo. Tudo está ali presente, tudo desemboca em uma única comunicação, em um ecossistema muito mais bem gerido e muito mais bem elaborado. Então todos os produtos se complementam ao longo da experiência do usuário. Você precisa caminhar ouvindo música. Você vai ter o seu iPod. Não, mas agora eu preciso caminhar ouvindo música, mas os tempos mudaram. Eu preciso ter o celular no bolso para poder ter um processo de comunicação também. iPhone. Eu preciso ter ali o meu iMac, um PC completo, muito bom. Temos também. Eu preciso não só ter tudo isso, mas conseguir transitar pela casa, ou pelo menos sair com um aparelho mais leve. Então, desde do MacBook até mesmo o iPad vão fazer essa função. Então, meu usuário vai ter uma série de problemas e de demandas em si, e os produtos vão solucionar de uma maneira simplificada, mas muito sofisticada. E agora, toda essa nossa discussão abre um espaço para o terceiro ponto de avanço dessa apresentação. E para fechar
essa tríade que a gente passou sobre o processo de liderança, sobre essa intersecção entre tecnologia e a parte humana, é impossível a gente falar sobre o Steve Jobs, especificamente, sem falar sobre as grandes apresentações dele, sem falar sobre a capacidade que ele tinha de comunicação, de vender bem o produto. Então, em muitos casos, você tem grandes empresas com grandes produtos, com grandes pessoas, mas que falta a venda. Então, muitas vezes o mercado não absorve tão bem grandes produtos, justamente porque a venda não é muito bem feita. E não é o caso da Apple, porque justamente desde o começo da Apple até 2011, que foi o falecimento do Steve Jobs, em todos os cenários que ele apareceu como grande responsável e apresentador dos produtos, houve um espetáculo, houve um show dado por ele. E isso é de extrema importância, da gente ter um entendimento sobre esse processo, que também tem toda uma parte metódica sendo feita. E peço que você me acompanhe nela agora. A primeira parte, que vocês estão vendo aí na figura, é a regra de 3. Então, qual que era a ideia que o Steve Jobs tinha na apresentação e tinha na sua organização? Ao você dar 3 pontos de apresentação, você deixa uma sensação de completude e de clareza absoluta no que você está querendo falar e como as pessoas vão ouvir. Então, se eu começo a colocar 10 razões para o cliente lembrar de mim, eu começo a colocar 20 critérios para que as coisas caminhem bem, tudo isso vai gerar confusão e esquecimento. Quando eu começo a colocar algo que tem início, meio e fim em estruturas de trio, as coisas ficam mais fáceis de serem percebidas, né? Então, na grande apresentação do iPhone, em 2007, você tinha a ideia de 3 produtos revolucionários. E aí, nesse cenário, a gente também vai mostrar para vocês a apresentação do iPhone, o primeiro iPhone, e como ele vendeu esse iPhone e como ele vendeu a inovação desse produto. Veja aí para ele. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it?
These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. E é justamente nessa ideia de ser algo revolucionário, de ter esse engajamento com o público, de você ver essa vibração do público a cada anúncio, que ele vai criando ao longo das apresentações um cenário na sua mente. Então, não é só uma questão de regra de 3, ou seja, colocar 3 tópicos numa apresentação, você está seguindo ele. Esse cenário colocado, ele vem sendo debatido ao longo da apresentação. Então, quando você começa esse caminho ao longo da apresentação que tem esses 3 tópicos, tem esses 3 pontos, você tem um cenário criado na sua mente. Então, para demonstrar, por exemplo, o iPad, ele faz uma apresentação em um local parecido no palco com uma sala. Então, como é que eu usaria esse iPad? Eu estaria na minha poltrona, eu estaria com o meu iPad, teria um copo de café ao meu lado e eu começaria a poder tomar esse café enquanto mexo. E aí as pessoas vão vendo a tela do iPad fazendo mais ou menos o que o iPhone faria, ou pelo menos faria mais à frente os tablets, né, pensando em algo mais comum a todos, mas você começa a ensinar o usuário a perceber o local onde ele vai usar e como ele vai construir essa relação com o produto. Além disso, se você já percebeu na fala dele, há um herói e há um vilão. Claramente você tem sempre um herói e um vilão. Em 84, no primeiro comercial da Apple, mais famoso pelo menos, você tinha um grande vilão, que era a IBM. Então, quando a mulher entra pelo salão, carregando um machado, e joga a tela, aquele martelo, machado, joga a tela, e quebra a tela, e aparece a frase, não deixe 1984 ser como 1984, o que está se passando como mensagem é que a IBM é a grande vilã que quer manipular e dominar o mundo, e que a Apple é a grande salvadora, principalmente na figura do Steve Jobs. Quando você avança isso, até os grandes comerciais que a Apple vai começar a colocar, é justamente sempre essa dicotomia entre um vilão, seja um vilão maligno, como era o caso da IBM, né, no sentido da visão que a Apple colocava, ou um vilão meio abobalhado, pessoa que você não gostaria de ser, digamos assim. Então, há grandes comerciais da Apple junto, né, o comparativo dela com a Microsoft, onde você tinha uma figura caricata e uma figura descolada. Do meio para o final, né, da vida do Steve Jobs, as coisas começaram a ganhar um tom mais leve e principalmente começaram a ganhar um tom de não ter necessariamente um vilão em conjunto, né, um vilão maligno que tenha planos malignos de dominação mundial, mas de você criar um cenário tão atrativo que quem está fora desse cenário é meio ridículo. Então, assim, se a Apple faz tão bem, se a Apple é tão descolada, você querer comprar um MP3 player ao invés do iPod não faz o menor sentido. Porque por mais que os dois se repliquem em música, nada supera a experiência do iPod. Então o iPod vai ter um famoso comercial que tem as pessoas dançando numa estética muito única, onde o que eu estou passando é: quer ser tão feliz quanto essa pessoa? Venha com a gente. Quer ser tão descolada quanto essa pessoa? Venha com a gente. Quer se afastar desse cenário tradicional, onde todo mundo é igual, você se sente essa pessoa fora da caixa? Venha com a gente. Pense diferente. Perceba como eu estou te trazendo para um cenário onde eu não estou avisando que todo mundo é um vilão, mas todo mundo é tão boçal, é tão sem sal, é tão sem graça, que te trazer para o nosso lado é muito mais legal. E esse é o grande ponto, de criar um vilão numa apresentação e depois você criar
o bonzinho, né? Quem vai salvar, que geralmente era uma figura da Apple e, é claro, uma figura muito enraizada na persona do Steve Jobs. Então, toda vez que você tinha o Steve Jobs, você tinha o grande herói que vinha conduzindo o seu cavalo, que seria a Apple, digamos assim, conduzindo a sua empresa para salvar o mundo. E era sempre dentro desse cenário que as apresentações vinham. Para a gente fechar a questão da apresentação, tem mais um ponto para a gente colocar. Ao final de quase todas as apresentações, se não todas, havia sempre só mais uma coisa. Então você tinha toda uma geração ali de suspense, até uma entrega em si. Então você tinha uma entrega, gerou um clímax, as coisas abaixaram no sentido da adrenalina, e quando elas chegam perto de estar mais baixo, eu faço mais uma entrega. Foi assim no lançamento do MacBook Air e também foi assim que aconteceu no lançamento do Apple Watch. Aí já em 2014, já não com a presença do Steve Jobs, mas o Tim Cook, que foi quem substituiu o Steve Jobs como CEO da empresa, foi a primeira vez que ele foi utilizar esse termo só mais uma coisa, né? E eu acho que é esse o grande ponto de comunicar bem. Se você apresenta 4 elementos, eu tenho 4 coisas que eu ganhei, digamos assim, em termos de produto. Se eu apresento 3 e te falo que tem um bônus, continuam sendo 4 coisas. Mas a sensação de que você está ganhando algo a mais, que aquele cara está te contando algo especial, que é só para você, digamos assim, é outra. E eu não vou poder fazer diferente num episódio sobre Steve Jobs e sobre a apresentação. Então, além desses 3 tópicos, só mais uma coisa. Para a gente fechar, eu acho que o grande ponto ao longo desse Redes.doc é você apresentar muito mais a pessoa ou a forma de pensar dessa pessoa do que necessariamente dar um conjunto de regras ou diretrizes para essa pessoa, para vocês que estão aí do outro lado ou para mim mesmo, para que nós tenhamos que seguir. Então você pode ou não utilizar a regra de 3 na apresentação, você pode ou não criar vilões e heróis, você pode ou não usar esta de só mais uma coisa e seguir uma outra parte acrescida da história. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Você pode ou não utilizar. Mas o grande ponto que fica de lição é o que se chamava, e esse termo foi cunhado na criação do primeiro Macintosh, que era o campo de distorção da realidade. Qual é esse conceito? O Steve Jobs acreditava tanto, mas tanto, que as coisas eram possíveis de serem realizadas em prazos que, em termos de gestão, pareceriam loucura, que ele forçava a barra a ponto de conseguir. Então, o grande ponto, e eu acho que eu vou deixar essa fala como encerramento do vídeo do próprio Steve Jobs, é que não se esqueçam que grande parte das pessoas que limitam a sua criatividade, limitam o seu dia a dia, limitam ou falam que as coisas não podem modificar, essas pessoas não são mais inteligentes que você. Pelo contrário, geralmente. Então, onde a gente fala sobre esse campo de distorção, talvez exista uma crença tão grande que as coisas possam caminhar bem, e geralmente caminhavam, que talvez falte em muitos cenários empresariais ou não empresariais, até mesmo pessoais, a crença que as coisas vão dar tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que quem está falando ao meu redor sobre uma série de limitantes talvez não enxergue o mundo com as características e qualidades que eu enxergo. Então, em vez de a gente encerrar aqui fazendo indicação de vídeo como a gente faz tradicionalmente, eu vou encerrar com uma própria fala do Steve Jobs. A gente se vê no segundo episódio na quinta-feira. Um grande abraço, um beijo e até mais. Valeu! The thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and you're
your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again.